Olá, turma! Estamos de volta com a última aula do quarto bimestre, última aula de conteúdo, né? Que continua falando sobre poluição e saúde, só que a gente hoje vai falar sobre o controle do uso de agrotóxico e também da emissão radioativa e falar um pouquinho sobre o futuro do nosso planeta. A gente começa falando agora sobre o uso dos agrotóxicos, tá? O que acontece? Existem várias medidas, né, que podem ser adotadas para controlar o uso de agrotóxico. Uma delas vai ser o aperfeiçoamento das técnicas de aplicação, né, desses pesticidas, e uma outra vai ser uma fiscalização mais rigorosa no controle do uso e da produção desses pesticidas de ação específica, tá? Aqueles que são mortais para determinadas espécies de organismos, tá? Só que o melhor caminho mesmo seria o da redução do uso de agrotóxico. Para que ocorra essa redução, isso vai necessitar de uma adoção de alternativas para o controle das pragas e a saída mais promissora vai ser oferecida pela biotecnologia, tá? Existem várias técnicas biológicas que podem ser usadas para controlar essas pragas, onde a gente pode estar falando sobre a seleção e a criação de organismos parasitas ou predadores daqueles que a gente deseja combater, tá? E a seleção de espécies e variedades que são resistentes às pragas, ok? Agora, quando a gente fala um pouquinho sobre essa radiação, né? As radiações, elas são usadas na medicina, tá? E elas são importantes, só que elas não têm efeito somente sobre os pacientes submetidos ao tratamento. Elas também têm uma ação sobre os radiologistas, né? E os radioterapeutas, que são os profissionais que atuam na área desses exames, tá? Por conta disso, o emprego da radioterapia e do radiodiagnóstico, ele deveria ser limitado a casos que são realmente necessários, tá? Ao mesmo tempo, eles precisam ser e devem ser aperfeiçoados as medidas de segurança para que todos que trabalham com essa energia nuclear tenham menos exposição e não venham a se prejudicar tanto, né? Um outro procedimento deveria ser o abandono de testes desculpa. Um outro procedimento que deveria ser tomado seria o abandono definitivamente de testes e de armas nucleares, tá? Porque eles continuam representando os maiores perigos de contaminação radioativa para a humanidade e para o meio ambiente de uma forma geral, tá? E aí, quando a gente fala do futuro do planeta, né, algumas interrogações, algumas perguntas vêm à nossa mente, né, que seriam a humanidade, né, ela vai continuar encontrando condições para manter padrões de vida semelhantes aos que já foram conquistados? Terá o ser humano, né, que recuar da atual posição de conquistas tecnológicas para continuar sobrevivendo? Conseguirá a humanidade resolver todas as atuais questões de desequilíbrio e melhorar as condições de vida do planeta? Então, as respostas, elas dependem da mudança de comportamento de cada um de nós, né? A gente não deve continuar se omitindo de responsabilidade e culpar as indústrias, o governo e as outras pessoas, né? Cada um tem sua parcela de culpa. As pessoas que agem de uma forma inconsequente, elas são idênticas aos nossos conhecidos, né? E a nós mesmos, em muitos casos. As indústrias visam o lucro, né? Elas produzem bens de consumos que a gente não abre mão. Se elas estão produzindo, é porque a gente está consumindo. A gente tem que pensar nisso, né? Os governantes que são poucos eficientes, que a gente não está satisfeito, eles foram eleitos por nós, né? Como nossos representantes. E aí eles são regidos pelos mesmos padrões éticos e sociais que nós. Então, a responsabilidade ela é individual, ela é de cada uma de nós. Atitudes individuais de não agressão, de um planejamento, de uma vida mais responsável, de atitudes conscientes, precisam refletir na nossa sociedade, tá?
e como as sociedades são resultados, né, de um comportamento dos indivíduos que a compõem, serão estabelecidos novos padrões de comportamento ético e social se houver uma mudança de pensamento, né, uma mudança prática, né, no nosso dia a dia. Os representantes políticos e os governos, eles vão ser escolhidos de acordo com esse padrão que foi formado. Então é por isso que hoje se fala de meio ambiente, tanto tem a educação ambiental, porque se a gente conseguir mudar a mente das crianças, elas são o futuro do país. E aí mais para frente, se uma nova geração tiver uma nova mente, os novos governantes, os novos líderes das empresas vão ter uma nova mente. Essa seria a ideia, tá? E aí, quando a gente fala de um futuro do planeta, a gente espera de que as condições de vida, né, condições ambientais, elas sejam melhores, tá? E para que elas sejam melhores, é necessário uma mudança individual, ok? A gente fecha aqui o nosso quarto bimestre. Um beijo e até semana que vem.